Essa é a Dança das Cadeiras de A Casa do Dragão, porque eu já pude assistir o 6º episódio e a gente já sabe que temos troca de elenco. A primeira fase da série já se passou e foram só 5 episódios pra você ver como a trama do Miguel Sapochnik tá, ó, rápida aqui só. Eu vim falar com vocês aqui o que eu achei desse 6º episódio spoiler free. Vocês sabem que eu assisti antes da estreia porque eu faço parte do Critics' Choice Association, que é a Associação de Críticos dos Estados Unidos, e a gente vai conversar um pouco sobre o que você pode esperar do episódio, mas é claro, guardando todos os segredos do capítulo para não prejudicar a sua experiência. Então vem cá porque o nosso papo vai ser puro Dracarys, vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Tô muito feliz de estar aqui de volta falando sobre A Casa do Dragão. Eu fiquei, gente, 2 semanas sem falar sobre a série porque eu estava no Festival de Toronto. Se você não estava sabendo disso, é porque você não viu os meus vídeos anteriores e porque você não me acompanhou lá nas redes sociais. Então, já chega aqui, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade, ative as notificações também e não se esqueça de ir lá para as redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, porque eu estou te esperando, porque lá eu vou cantando a bola pra vocês antes de tudo chegar aqui no YouTube, beleza? Mas ó, lembrando também que vídeo de análise de série, a regra é clara. Deixou um comentário no vídeo de análise, da semana que vem de A Casa do Dragão, eu cito seu comentário e ainda estampo ele aqui na tela. Então, se você deixou um comentário no meu último vídeo, que foi do episódio 3, fique esperto porque no final desse episódio, no final desse vídeo, eu vou ler o seu comentário e vou deixar ele aqui, ó, bonitinho pra todo mundo ver. Agora sim, bora pra análise do episódio. Então tá, esse 6º episódio foi uma grande virada de chave na trama, porque as atrizes mais jovens saíram e agora nós temos a chegada de Olivia Cooke e também de Emma Darcy. Emma Darcy vive a nova versão da Rhaenyra, que tá aqui agora bem mais velha, enquanto a Olivia Cooke vive a versão mais velha da Alicent. Aqui se passaram 10 anos, então nós tivemos um hiato de 10 anos. Nesse hiato, Daemon se distanciou pra caramba, tanto do seu irmão Viserys como também de Porto Real, e tá seguindo uma nova vida. Casou com aquela que quase foi a esposa do Viserys. Vocês podem ter visto isso também lá na prévia do 6º episódio, que a HBO soltou logo depois da estreia do 5º episódio. E a vida dele mudou, porque agora ele virou um pai de família. Mas o que isso significa na vida do Daemon? Eu ainda não vou contar isso pra vocês, porque eu quero que vocês assistam isso, mas é importante vocês saberem que nesse intervalo de 10 anos, muita coisa começou a se solidificar. E agora os herdeiros da Casa do Dragão já estão crescendo, já estão na sua primeira infância, alguns já estão chegando na sua adolescência e pré-adolescência, e é claro que o jogo das cadeiras também começa a ficar fervilhando na cabeça deles. Por quê? Existe um trono de ferro. Viserys tá capengando. Aquelas feridas que tanto machucaram ele desde o primeiro episódio cresceram muito e ele tá com um aspecto bem complicado, gente. A saúde dele tá se deteriorando cada vez mais, a gente percebe que o vigor dele se foi, e é claro que estamos cada vez mais perto de um sucessor do Trono de Ferro, porque quando Viserys cair duro no chão, quem será que vai assumir aquela cadeira tão disputada, aquele trono tão belo? A princípio, é claro que a Rhaenyra é a sucessora, mas os filhos que ele tem, o Viserys tem com a Alicent, eles já estão em uma idade importante, viu? São 3 crianças, 2 meninos e, é claro, uma menina. Aegon é o grande foco dessa trama, porque ele é o primeiro herdeiro homem de Viserys. Então, obviamente, como a gente tá diante de um cenário onde a Rhaenyra não é a escolha ideal para o Trono de Ferro, porque nós estamos falando de uma Porto Real que não aceitava mulheres como rainhas. Então, é claro que quando Viserys partir dessa para melhor, os olhos estarão todos focados em Aegon e também no seu outro irmão, que é o Aeron, se eu não me engano. Acho que esse é o nome dele. Porque é claro que a Rhaenyra não vai querer que os seus 2 irmãos assumam a posição de reis de Porto Real, né? E é claro que isso pode envolver aí, ó, uma guerra familiar muito grande que vai envolver muito sangue, vai envolver sangue pra caramba.
Então, o que a gente tem nesse episódio? Nós temos uma grande torta de climão e casos de família do começo ao fim. Esse é um episódio mais estratégico. A gente tem percebido desde o começo da série que nós oscilamos entre episódios extremamente intensos em se tratando de cenas de ação, com pequenos respiros estratégicos, que são episódios fundamentais para ajudarem a calcar a trama, preparar o futuro da série e também preparar o futuro das guerras que nós teremos dentro da família. Porque a gente já percebeu, desde a época de Game of Thrones, que o pior inimigo da família Targaryen são os próprios Targaryen. Então é claro que eles vão continuar digladiando entre si até o final, até o fim de cada um deles. E esse episódio é muito importante, porque mostra que as peças do xadrez estão começando a se movimentar de forma muito mais rápida. A Rhaenyra teve filhos, ela teve o seu terceiro filho aqui, e a gente já começa esse episódio com uma cena muito impactante que rapidamente nos leva para o início da série. Porque no primeiro episódio da série, a sua mãe ali também está prestes a dar à luz daquele que seria o herdeiro do trono, mas que infelizmente não sobreviveu ao parto. E a cena da Rhaenyra dando à luz, ela instantaneamente nos leva para esse flashback do primeiro capítulo, e é impressionante como a Emma Darcy ficou extremamente parecida com a atriz que interpretou a sua mãe lá no primeiro episódio, porque a gente assistindo aquela cena, em alguns momentos você tem a impressão de que você tá vendo um flashback de alguma cena do passado. Eu confesso que quando eu comecei o episódio, a primeira coisa que eu pensei: é a Rhaenyra ou é a mãe da Rhaenyra dando à luz a Rhaenyra ali naquela cena? Porque elas estão tão parecidas. A captura do ângulo ficou tão impecável também, porque o ângulo escolhido pelo Miguel Sapochnik, que além de ser o showrunner, é o diretor desse episódio, foi tão preciso que ele realmente gera essa ilusão de ótica naquela cena. É uma cena muito bonita, é uma cena bem visceral. Eu gosto de cenas de parto que são mais viscerais, porque vamos combinar que não existe glamour na hora de você trazer uma criança ao mundo, né, gente? Parir um filho não é fácil, então eu acho muito legal quando eles trazem cenas que são um pouco mais vivas, um pouco mais realistas, e Miguel Sapochnik faz isso aqui nessa cena. E a gente sabe que o nascimento dessa terceira criança vai gerar muito cubu dentro de Porto Real. Por quê? Como a gente já aprendeu em Game of Thrones, os traços físicos das crianças, dos filhos, dizem muito a respeito de suas próprias origens, né? Quais são as suas raízes e as suas descendências. E a gente vai perceber logo pelos traços dos filhos da Rhaenyra que não tem sangue valeriano antigo ali não, viu? A Old Valyria não tá ali naquele sangue não. Mas eu quero que vocês descubram um pouco mais sobre isso quando vocês estiverem assistindo o episódio. E isso tudo é muito importante, porque o fato dos filhos dela não estarem legitimamente conectados ao seu esposo, algo que não era uma surpresa pra nós, porque no quinto episódio, a Rhaenyra e o Sir Lenor, que era o seu noivo e que depois se tornou esposo, eles já haviam conversado sobre firmar um acordo, para que eles mantivessem um casamento de aparências e pudessem ter as suas vidas separadas ali sem que as pessoas soubessem. Só que, né, gente, o DNA tá explícito ali nas suas crianças e isso vai gerar muito problema. E é aí que a rusga entre a Rhaenyra e também a Alicent vai crescer ainda mais. No final do quinto episódio, a gente viu que a Alicent ficou totalmente frustrada porque ela colocou toda a sua confiança na Rhaenyra, achando que a Rhaenyra estava falando a verdade quando ela disse que ela não pulou a cerca com o seu tio, o que fez com que o seu pai perdesse o posto de mão do rei, né? Então ela preteriu o seu pai em favor da Rhaenyra. E é claro que isso teve um preço muito alto, porque o seu pai acabou sendo mandado embora, ela perdeu o contato com seu pai, e isso se tornou uma mágoa muito grande que será abordada, tanto nesse sexto episódio como no futuro da série. Mas isso também é importante porque até a mentira da Rhaenyra, que foi contada lá no quinto episódio, que foi descoberta pela Alicent, ela vai ter um papel importante para fazer com que a Alicent se torne uma peça fundamental nesse jogo. Antes ela era mais uma marionete do seu pai. Vai lá, se aproxima do Viserys, tenta consolá-lo do luto, vai chegando de mansinha, aquela coisa toda que acabou rendendo no seu casamento com ele, não é? Pois é, agora a gente percebe que, diante do crescimento dos seus filhos e da iminente ameaça deles perderem a cabeça em virtude da sucessão ao trono, ela tá muito mais esperta, ela tá ágil e ela finalmente deu ouvidos ao seu pai, que antes de sair cantou a bola pra ela dizendo: você fica ligada porque você sabe que no fim do dia
o seu filho está com a cabeça prêmio. E é verdade, né, gente? Então tudo isso vai ser abordado ao longo desse episódio, mas isso é tudo que eu posso te contar a respeito desse episódio para que a sua experiência seja uma experiência spoiler free. Muito do que eu falei aqui vocês puderam ver relances lá na prévia do episódio 6, então não é nada novo para vocês algumas das coisas que eu falei aqui, e os detalhes que eu soltei aqui para vocês são detalhes que não impactam a sua experiência, que não são spoilers. Fiquem atentos porque com esse ato de 10 anos muita coisa muda na trama, muita coisa muda na movimentação entre os personagens e a dinâmica entre eles mudou bastante. Tivemos algumas trocas de posições ali que também são fundamentais e que vão impactar ainda mais na relação dessa família que não é nada unida e muito menos entronizada. Então você pode esperar um episódio que é muito importante e que vai determinar os rumos dessa primeira temporada, como também começa a calcar, a alicerçar ainda mais aquela tão sonhada guerra que nós queremos ver, porque no fim do dia a gente começou a assistir a Casa do Dragão para ver família quebrando pau dentro de casa, né? E é isso que o Miguel Sapochnik e o George R. R. Martin prometeram e a princípio tá começando a chegar cada vez mais. Agora eu quero que vocês me contem quais são as suas expectativas em relação a esse 6º episódio. Não esqueça de deixar um comentário aqui nesse vídeo. Infelizmente, gente, eu não consegui fazer a análise dos 2 vídeos anteriores, mas não se preocupem porque eu vou ler o seu comentário do último vídeo de análise que eu fiz em A Casa do Dragão agora. Então vem cá. Quero agradecer a todos vocês que deixaram um comentário no vídeo de análise do episódio 3 e eu vou começar aqui com o Júnior Masson, que disse o seguinte: calma lá, Rafa, dadas suas devidas proporções, a batalha foi bacana, falando da batalha lá que envolveu o Daemon. Mas acredito que até hoje, ninguém fez algo parecido com a batalha nos campos de Pelennor e o Retorno do Rei. Talvez ninguém tenha o culhão de Peter Jackson e sua grandeza pra fazê-lo. Eu concordo totalmente contigo, Júnior. Quando eu tava fazendo aquela analogia à batalha de O Senhor dos Anéis, eu tava falando mais da batalha de As Duas Torres, não do Retorno do Rei. Mas ainda assim, não é uma comparação, porque eu acho que o que o Peter Jackson fez em O Senhor dos Anéis, ainda ninguém conseguiu fazer nesse mesmo nível, nessa mesma proporção em termos televisivos. E eu acho até que em se tratando de cinema, a gente nunca viu uma batalha feita com efeitos práticos do jeito que o Peter Jackson fez. É incrível a forma como ele trabalhou nessas cenas de luta da trilogia de O Senhor dos Anéis de uma forma tão visceral, tão realista, né? Realmente ninguém fez igual. Pode ficar tranquilo que eu não acho que a Casa do Dragão chega nesse patamar, mas obrigado pelo seu comentário. A Vânia, Rafinha, como é bom voltar a acompanhar séries com você comentando. Adoro seu canal e te acho maravilhosa. Vânia, um beijo enorme no seu coração. Vânia sempre participa das nossas análises de série. Fiquei sumidinha nessas 2 semanas, mas estamos de volta a todo vapor. Obrigado pelo seu comentário, meu amor. Beijo. A Gabi Paola, que é uma amiga minha, ainda falou aqui, ó, estou amando, cheia de tramas, ansiosa pra Dança dos Dragões começar real. Tá chegando já, viu? E esse 6º episódio já é um ótimo prelúdio disso. Além disso, ó, o Bruno Gomes deixou um comentário dizendo: só não gostei da cena inicial em um momento em que ela fica escura e não dá pra ver o que aconteceu. Clássico de Game of Thrones, né? Não acende a luz ali, não toca no interruptor quando a gente quer assistir as coisas. Na batalha final, eles deveriam ter mostrado o Daemon atropelando o engorda caranguejo. O resto do episódio eu adorei. Tô maluco pra ver o próximo episódio. Pois é, eu senti falta de ver a cena do Daemon matando o engorda caranguejo. Eu acho que aquilo teria sido uma cena boa, mas também não me incomodou o fato deles deixarem no mistério, porque a cena de batalha foi tão épica que pra mim compensou do mesmo jeito. Agora eu quero que você me conte o que você tá esperando desse 6º capítulo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e, é claro, de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!